Boa noite. Prefeitura de Natal edita decreto sobre reabertura da economia. A decisão segue protocolo em fases e começará a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de julho. E você confere também. Está chegando o prazo final para apresentar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Se você ainda não fez, alerte, é até amanhã. E ainda, nós vamos conversar via Skype com o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Saldanha. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020 e o Band Cidade começa agora. E a gente começa o Band Cidade de hoje trazendo a informação que a maternidade Escola Januário Cico não é referência para casos maternos de suspeita da Covid-19, mas sempre enfrentou um cenário de superlotação. Agora, durante a pandemia, não está sendo diferente. Bebês estão sendo internados em salas improvisadas, aguardando a transferência para leitos de UTI na capital potiguar. Essa superlotação também é um reflexo da pandemia da Covid-19. É que a maternidade Januário Cico pactuou com a Secretaria Estadual de Saúde a entrada de pacientes de parto de alto risco não Covid-19. As pacientes com diagnóstico com confirmação da doença são encaminhadas para o Hospital Santa Catarina. Essa separação acabou aumentando a demanda para a maternidade de pacientes de Natal e região metropolitana. Medida que aumentou o número da média de partos por dia, que é de 12 atualmente, e antes da pandemia ficava numa média de 6 a 8 partos. Com isso, nós aumentamos em cerca de 25% a 30% a média de atendimento na maternidade Januário Cico. Então, com certeza, isso leva a uma superlotação, isso leva a um desgaste maior dos nossos profissionais, isso leva a um aumento no uso dos nossos insumos, nós necessitamos de mais equipamentos. De acordo com a direção, a superlotação tem gerado transtornos no dia a dia da maternidade, com pacientes nos corredores. Essa superlotação, ela acaba no dia a dia preenchendo os nossos leitos muito rapidamente e os nossos corredores ficam, em geral, com pacientes em macas e pacientes em cadeiras, né, todos os dias. Isso, na realidade, isso acontece de uma forma crônica, mas agora ela está mais agudizada exatamente por conta da pandemia. Fotos feitas por funcionários da maternidade Januário Cico na semana passada mostravam o caos vivido no local. Nelas, 4 bebês estavam internados numa sala improvisada no centro cirúrgico. Eles precisavam de uma UTI. Outros 3 bebês estavam em salas de parto da maternidade. De acordo com a direção, no momento, a situação está mais calma. Nós tivemos uma superlotação de UTI neonatal, onde durante uns 2 dias nós ficamos com 10 bebês. Desses bebês, a maioria eram bebês prematuros com 550, 700 gramas, 1 quilo. Então eram bebês prematuros, nós ficamos com centro cirúrgico, sala de parto bloqueado, com esses bebês numa UTI improvisada, mas no momento nós estamos passando por um período, por uns dias, vamos dizer assim, de calmaria. Então nós estamos no momento com menos recém-nascidos de baixo peso fora da UTI neonatal. A pandemia da Covid-19 colocou o que já estava complicado e grave em uma situação ainda mais extrema. É claro que eu faço referência à rede pública de saúde do Rio Grande do Norte de uma forma geral. E observem que são leitos, são unidades municipais, são unidades estaduais e são as unidades federais, como é o caso da maternidade Escola Januário Cico. A diretora da maternidade confirmar que tem pacientes, mulheres, internadas, sentadas em cadeira, por falta de uma maca, por falta de um leito digno, é no mínimo escândalo. E a Prefeitura de Natal publicou hoje um decreto de reabertura gradual da economia já para os próximos dias. No âmbito do Estado, o governo ainda não decidiu se vai reabrir mesmo na próxima quarta-feira de 1º ou se vai adiar mais uma vez. Uma portaria estadual está sendo aguardada para as próximas horas, com as mudanças nos protocolos de segurança da reabertura gradual.
A decisão do prefeito Álvaro Dias ocorreu hoje, depois de uma reunião do gestor com os representantes das classes produtivas. O setor aumentou a pressão para o início da reabertura desde que a governadora Fátima Bezerra adiou o decreto pela primeira vez, lá no dia 17 de junho. Há uma grande pressão e justificada pressão do setor produtivo. Óbvio, o Rio Grande do Norte, só em termos de restaurantes, a Abrazel estima que vai fechar 400 restaurantes. A Federação do Comércio do Rio Grande do Norte traz uma estimativa de mais de 10 mil empresas sendo encerradas aqui no estado do Potiguar. Tudo isso reflexo desses 3 meses de distanciamento social e de rigidez nas regras, que exigiu o fechamento de atividades produtivas, as chamadas não essenciais. Nesse contexto, o prefeito Álvaro Dias começa agora a reabertura programada. A expectativa é que a governadora Fátima Bezerra também emita um decreto começando a reabertura. Óbvio que a reabertura vai exigir muito mais de todos nós, dos gestores, mas também uma exigência sobre mim, sobre você, no contexto em que vamos precisar ter muito mais cuidado nesse momento de reabertura, mas que é necessário a reabertura, eu não tenho dúvida. A economia do estado precisa voltar. O governo do Rio Grande do Norte apresentou 2 índices positivos na coletiva com a imprensa na manhã de hoje. A taxa de transmissibilidade, ou seja, de contágio da Covid-19, vem reduzindo e se mantém abaixo de 1 na última semana. Outro índice celebrado é a queda na pressão por leitos de UTI. Segundo o representante do Comitê Científico, Ricardo Valentim, houve uma mudança no perfil dos leitos solicitados para pacientes com a Covid-19. Vamos ouvi-lo. Esse perfil de indicação também para leitos mudou. Então a gente tem percebido que tem aumentado muito mais indicação de perfis de pacientes para leitos clínicos, o que é um dado bom, porque é muito mais fácil na estrutura de saúde você ter leitos clínicos do que de leitos de UTI, que exige, além de equipamentos mais sofisticados, uma equipe mais especializada. Então, essa mudança ela está ocorrendo e isso vai contribuir, se continuar se mantendo dessa forma, para desafogar os leitos de UTI, ou seja, desafogar o sistema de saúde, o que é um dado muito bom hoje. Apesar do controle da pandemia, estamos nos aproximando das 1000 mortes pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte. São exatos 994 óbitos confirmados e outros 161 suspeitos. O número de casos confirmados é de quase 29 mil, com outros 42.230 suspeitos aguardando resultados de exames. A taxa de transmissibilidade e a redução da pressão sobre leitos de UTI são boas notícias, mas um apelo sobre todos nós: não vamos baixar a guarda. As exigências sobre as medidas preventivas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, permanecem. A coleta da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Covid-19, teve início no último dia 4 de maio, com entrevistas realizadas por telefone. Foram 4.000 domicílios pesquisados em 92 municípios aqui do estado. A pesquisa teve como objetivo mostrar as consequências da doença no sistema de saúde, na renda, no trabalho e na moradia dos brasileiros. O IBGE fez a pesquisa por telefone em 92 municípios do Rio Grande do Norte. Foram 4.000 domicílios pesquisados no mês de maio. 7,3% da população do Rio Grande do Norte, dos 3,5 milhões de habitantes, teve algum sintoma de gripe no mês de maio. Isso equivale a 258 mil pessoas. Para se ter uma noção, é um percentual baixo, é o segundo mais baixo entre os estados do Nordeste e o 4º mais baixo do país. A pesquisa também revela que 55 mil potiguares procuraram algum estabelecimento de saúde no mês de maio. Em 1/4 desses domicílios moram idosos. 1 em cada 4 domicílios com idoso teve pelo menos um morador com sintomas de gripe. Esses sintomas são febre, dor de cabeça, dor no peito, tosse. Então, isso demonstra uma exposição relativamente grande dos idosos a sintomas do coronavírus. A pesquisa também traz um recorte das famílias do estado que tiveram direito ao auxílio emergencial, pago pelo governo federal. 53% dos domicílios do estado têm pelo menos um beneficiário.
O levantamento também aponta um contingente de 420 mil pessoas fora do mercado de trabalho no mês de maio. 29% das pessoas que não estavam trabalhando afirmaram estar nessa condição por causa de algum problema relacionado à Covid-19, seja por medo de contrair a doença e resolveram não procurar trabalho, seja porque consideraram que o mercado está muito ruim para buscar emprego. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte expediram uma recomendação conjunta para que a Prefeitura de Natal cumpra o sistema regulatório de leitos estabelecidos no Estado, por meio da plataforma Regula RN. De acordo com o documento, a não utilização ou a não atualização do dispositivo pela capital potiguar dificulta o fluxo de admissão de pacientes para tratamento da Covid-19. O procurador da República, Fernando Rocha, ressaltou que o sistema, além de ser totalmente digital, garante a celeridade, independência, isonomia e, principalmente, a transparência na gestão da regulação dos leitos da Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. Essa recomendação dos Ministérios Públicos, estadual e federal, nada mais é do que exigindo que a Prefeitura use o Regula RN e assim o tratamento seja igualitário para todos, sem qualquer discriminação, porque é um sistema, é um aplicativo, quem entra primeiro recebe, obviamente, a preferência do leito primeiro. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo de toda a costa do Nordeste do Brasil e atenção porque a partir da quinta-feira a chuva deve aumentar por causa do avanço de uma frente fria e esse aumento deverá ser observado ao longo da faixa leste do Nordeste. Em São Luís do Maranhão, amanhã, terça-feira, terá pancadas de chuva com máxima de 29 graus. Em Teresina, a terça será de tempo firme e a quarta-feira também. Volta a chover de quinta para sexta-feira com algumas áreas de instabilidade. O calor continua. Amanhã vai fazer 32 graus. Em Natal, a máxima prevista é de 29 graus e com chuva a semana toda. E na região de Recife, chuva isolada para terça e mais forte já a partir da quarta-feira. Amanhã, a máxima fica em torno dos 27 graus. Atenção, prazo final para apresentar as contas ao Leão, o imposto de renda, é amanhã. Você confere os detalhes em instantes. Há um dia para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, ano base 2019, 75% dos potiguares já fizeram declaração com o Leão. Se você ainda não fez a sua, é melhor correr. O governo federal já informou que não vai prorrogar o prazo. As regras para a entrega do imposto de renda pessoa física continuam praticamente as mesmas do ano passado, com apenas duas mudanças que merecem destaque. A primeira foi adiar o prazo da entrega da declaração, que tradicionalmente é 30 de abril, há mais de 30 anos que era 30 de abril, e esse ano, por conta da pandemia, a Receita adiou para o dia 30 de junho. Também outra medida para evitar aglomerações e procura às unidades, a Receita dispensou a exigência de colocar o número do recibo da declaração anterior na declaração desse ano. Até agora, 75% dos potiguares declararam o imposto de renda. 25% ainda precisa prestar contas com o Leão, aqui no estado. Os dados devem ser declarados até 30 de junho. Quem perder o prazo e não declarar pode pagar multa de no mínimo R$ 165. Tem sim, quem estiver obrigado a declarar e não apresentar a declaração até o dia 30 de junho, existe uma multa. Essa multa tem um valor mínimo de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido por mês de atraso. São obrigados a declarar contribuintes que receberam rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,80 em 2019. Quem recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente acima de R$ 40 mil. Quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens e direitos. Quem obteve renda bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50.
Uma sugestão que a Receita Federal sempre dá aos contribuintes é que, após transmitirem a declaração, que consultem o extrato do imposto de renda no site da Receita. Para isso vai precisar de código de acesso ou certificado digital. Essa consulta do extrato do imposto de renda vai permitir que o contribuinte verifique se a declaração dele incidiu em malha. Se incidiu em malha, o site vai informar o motivo pelo qual caiu em malha. Aí o contribuinte tem a chance de se autorregularizar. Porque com a declaração em malha, ele não vai para a fila de restituição até que a malha seja resolvida. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista via Skype o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Saldanha. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E eu recebo para uma entrevista via Skype o secretário estadual de Agricultura, secretário Guilherme Saldanha. Muito boa noite, secretário, bem-vindo. Olá, Ana Ruth, um prazer enorme estar conversando com você, os telespectadores da Band. Secretário, exposição virtual, um evento que a secretaria, da qual o senhor é titular, a Secretaria de Agricultura, vai promover. Como é que vai ser essa exposição virtual, secretário? Pois é, Ana Ruth, a gente vive um momento de boas chuvas, graças a Deus, depois de 9 anos ou de seca consecutiva ou de invernos não tão bons. Esse ano foi um inverno espetacular, chuvas acima da média nas principais regiões do semiárido potiguar. A gente era para estar no auge das nossas exposições agropecuárias. O Rio Grande do Norte tem um dos melhores calendários de exposições do Nordeste. O ano passado a gente realizou 17 exposições e o desafio foi esse, movimentar a economia, aproveitar, apesar da questão do coronavírus, dessa pandemia que nós estamos vivendo e vamos atravessar com a graça de Deus, mas aproveitar o momento das boas chuvas. O agro não parou, graças a Deus a gente não teve nenhum problema de desabastecimento nem no Brasil, nem no Rio Grande do Norte, e a gente precisa movimentar essa cadeia que é tão importante e vai ser muito mais ainda na saída dessa crise. Juntamos um grupo de produtores, empresários do setor agropecuário, do agronegócio, e decidimos, em parceria com o SEBRAE e com a Federação da Agricultura, com o Senar, realizar esse grande desafio, que é fazer uma exposição agropecuária virtual. Já existem vários modelos de plataforma digital, de faz leilão, mas exposição agropecuária talvez seja essa, a primeira do Brasil. Secretário, como é que vai ser uma exposição agropecuária virtual? Eu fico imaginando como é que vai ser, inclusive porque normalmente os eventos, quem vai comprar, ele quer ver o animal, ele quer perceber. Como é que vai ser isso? Exatamente. Como eu falei, é um desafio, mas vou explicar para os seus telespectadores. Todos os criadores já disponibilizaram seus animais para essa plataforma. A plataforma é a Agrobatida, qualquer pessoa do Brasil, do mundo, pode baixar ela no celular. Vou até aproveitar essa audiência de vocês. Baixa no telefone celular, é facinho, é só procurar nos apps Agrobatida, faz um cadastro simples e a partir do dia 4 de julho até o dia 12 vai estar lá uma série de animais, bovinos, ovinos, caprinos, cavalos, à disposição dos criadores e pecuaristas do Rio Grande do Norte e do Nordeste do Brasil, vendendo o que existe de melhor aqui do Rio Grande do Norte, nas raças, de tudo de bom que a gente oferece numa exposição agropecuária normal. Lá vai estar uma ficha descrevendo todo o animal, se ele é puro de origem, vai estar lá o registro genealógico dele, uma foto e um vídeo dele. Então, aquilo que a gente está ofertando, aquilo que o criador vir e achar bonito e queira comprar, ele vai receber na sua casa. Vai ter uma localização onde o animal está vivendo até aquele momento, qual é a fazenda, onde é que ele está localizado, até para a pessoa calcular o frete, se é perto da fazenda dele, se é longe, se é de outro estado que queira estar comprando. Então, a ideia é essa, é fazer uma exposição com tudo que ele possa ver e enxergar num pavilhão daqueles da Festa do Boi, por exemplo, que ele vai estar à disposição de maneira virtual. Secretário, expectativa de movimentação dessa exposição virtual? Olha, a gente tem a expectativa de colocar em torno de 100 a 150 animais, tá certo? Como é a primeira, é difícil você convencer as pessoas, mas graças a Deus a recepção foi muito boa. Nossa expectativa é que tenha mais de 250 animais na exposição. E aqui eu queria registrar
e provocar, e já está participando, os bancos. Os bancos têm um papel fundamental nesse momento de boa chuva, de repovoamento das propriedades rurais, do melhoramento genético, que chegue nas fazendas, o financiamento bancário. Banco do Nordeste, Banco do Brasil e a própria agência de fomento do governo do Estado, toda a equipe do governo da professora Fátima, do setor agropecuário, está imbuído de fazer um evento de sucesso, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura Familiar, Emater, Impar, Nidiar, todo mundo, junto com esses parceiros que eu já citei, com todos os núcleos de criadores, e teremos uma novidade muito bacana que eu estou apostando muito. É uma série de palestras técnicas, webinar, falando sobre o agronegócio potiguar, falando sobre o semiárido, falando sobre a reserva estratégica de ração, de palma forrageira, de forragem que a gente precisa ter para conviver bem com a seca. Esse clima é posto para nós. Em vários locais do mundo, o semiárido é bastante desenvolvido. A região da Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos, e é pleno semiárido. E por que o semiárido da gente não pode ser bem desenvolvido, não pode ser forte, não pode ser produtivo? É isso que a gente precisa apostar e conviver com essa região nossa. Secretário, o senhor falou da Festa do Boi e a gente imagina que seja pouco provável a realização da Festa do Boi esse ano. Eventos como esses, criados pela Secretaria de Agricultura, implantados pela Secretaria, é uma forma também de trazer uma movimentação para o agronegócio que vive, o senhor lembrava, um bom momento, mas em termos de distanciamento social, a economia vai enfraquecendo e, obviamente, imagino, também reflete nisso, não é, secretário? Sem sombra de dúvida. O setor agropecuário, principalmente dos pequenos, da agricultura familiar, sofreu muito no início da pandemia, lá para o mês de março. Você deve ter visto aí algumas cenas de leite sendo jogado fora, queijo sem ser comercializado. Graças a Deus, superamos isso. A professora Fátima nos cobrou, e aí a gente entrou fortemente com as compras governamentais, aumentando nos restaurantes populares, nas alimentações dos presídios, na própria distribuição das feiras que foram distribuídas para os alunos, entrou produtos da agricultura familiar, porque esses pequenos eles não conseguem atingir o mercado formal. Nossa preocupação continua com um calendário de exposições. Você falou da Festa do Boi, ela vai ser lá em outubro. A gente tem que estar preparado para realizar a Festa do Boi num novo formato, fechando o parque mais cedo um pouco, para não haver grande aglomeração à noite. Os leilões deveriam ser de forma virtual, diminuindo a quantidade de gente. A Festa do Boi é uma tradição gigantesca. No dia do feriado, do Dia das Crianças, aquele parque fica lotado. Esse ano, infelizmente, a gente não tem condições de fazer. E caso ainda exista muito risco de pandemia, a gente fazer uma nova exposição no segundo semestre, aproveitando onde seria o evento durante a Festa do Boi. Secretário, o senhor falou da agricultura familiar e aproveitando essa participação do senhor no Band Cidade, como é que o senhor avalia, qual é o diagnóstico que o senhor traz do agronegócio de uma forma geral no Rio Grande do Norte diante dessa pandemia da Covid-19? Olha, o setor agropecuário mostrou a importância, principalmente, como eu falei, do não desabastecimento aqui no estado do Rio Grande do Norte. Você não ouve, não viu e não foi noticiado em nenhuma rede de supermercado, em nenhum local faltando abastecimento. Obviamente que os agricultores, em especial esses pequenos, sofreram um pouco. Ana Ruth, eu acredito muito que nós deveremos sair muito fortalecido, todo o setor agropecuário brasileiro, seja o dos grãos, seja das commodities, mas também os produtos que podem ser produzidos no semiárido. Eu estou falando das nossas frutas, eu estou falando do camarão, eu estou falando dos pescados, eu estou falando dos nossos queijos artesanais. Eles sairão muito fortalecidos. O mundo inteiro está necessitando de alimento. Essa crise foi decorrente, os estudos provam que foi decorrente de uma pouca alimentação disponível, principalmente de proteínas para a região asiática. E o Brasil pode ser esse grande celeiro e mostrar muito mais do que ele já faz hoje, tá certo? A queda da produção de milho dos Estados Unidos, por exemplo, caiu 1/3 a produção de milho no meio de uma pandemia. O Brasil agora bateu um recorde da produção de grãos no meio de uma pandemia. Então, prova a importância que esse setor tem para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia, para as nossas exportações. Então, eu acredito muito que o Brasil sairá muito fortalecido e o Rio Grande do Norte não será diferente, não. A gente tem uma contribuição muito maior ainda do que a gente já faz. Basta, no caso das nossas frutas, que a China comece a comprar esse ano, num volume muito maior, o nosso melão, por exemplo. Tá certo? Então, eu acho que a gente sai muito fortalecido, se Deus quiser, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando mais oportunidade para o povo potiguar.
Secretário Estadual de Agricultura, secretário Guilherme Saldanha. Muito obrigada, secretário, pela entrevista e uma ótima noite para o senhor. Eu é que agradeço o convite e estarei sempre às ordens de vocês e dos seus telespectadores. Obrigada, secretário. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band. A você, uma excelente semana, boa noite e até amanhã.